Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos sobre a desgraça. Aquele ser que, quando a gente fala muito, ele pode aparecer pra gente, não é? Então, bom, espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like no vídeo. Se gosta do canal, se curte os relatos, já vai lá e já deixa o seu like. E não se esqueça que nós temos uma loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Vai lá, dá uma fuçadinha na loja, tem caixa assombrada do mês de abril com o tema anjo. Então vai, garante a sua, porque muitas caixas já foram embora, mas ainda temos algumas, tá? Então corre lá que essa caixa tá bem legal aí pra você descarregar o ambiente aí que você vive, que você quer, com incenso, tem turíbulo, tem incenso em resina, tem vela, tem anil, quadrinho de São Miguel Arcanjo com oração, tem guloseima também. Então aproveita e pede aí a sua caixa anjo, caixa assombrada do mês de abril, e vamos ficar ligadinho para saber qual que é a próxima caixa assombrada. Tá bom? Então vamos começar aqui com os relatos de hoje. E o primeiro é este daqui. A desgraça falou comigo. Ai, credo. É um moço que nos conta. Lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados. Deixa eu só ver se tá certo. A música aqui tá rolando, né? Tudo certinho. Beleza, vamos ver. Olá, Ana e assombrados. Me chamo Fulano. Hoje vim relatar mais uma das minhas experiências com o sobrenatural. Eu sou uma pessoa muito intuitiva e sensitiva. Eu tenho um grau de mediunidade que está sendo desenvolvido ainda, mas costumo ter sonhos, digamos assim, que para mim são premonições ou avisos, pois sempre que eu sonho com alguma coisa, realmente acontece. Uma mãe de santo me disse que tenho esse dom de prever as coisas e que com o tempo essa mediunidade será desenvolvida. Enfim, vamos para o relato. Ana, eu e meus amigos tínhamos o costume de xingar nomes ruins, mas os nossos preferidos era inferno, desgraça e desgraçado ou desgraçada. Inclusive, nos chamávamos ali, sabe, mutuamente com essas palavras. Ô, seu desgraçado, olha só. Porém, começamos a ver coisas, principalmente eu. Então, decidi parar de falar essas palavras, pois percebi que realmente estava atraindo aquelas coisas para minha vida. Mas confesso que eu ficava com a palavra desgraça no meu pensamento e até achava engraçada essa palavra. Eu não falava mais, porém eu pensava, o que não muda muita coisa. Até que certo dia eu tive um sonho com a desgraça. Bom, nesse dia estava me preparando para dormir. Geralmente costumo demorar para pegar no sono, mas nesse dia até que eu dormi rápido. E tive um sonho. Deixa eu só ver se tem um bicho aqui. Tinha um bicho, mas saiu voando. Piquititico. Cadê? Bom, nesse dia eu estava me preparando para dormir. Peguei no sono rápido e tive um sonho. No sonho eu estava numa casa com dois irmãos que eram meus amigos. Eles brigavam muito. E o Pedro sempre falava a palavra desgraça. E eu falava para ele parar de falar isso, pois isso poderia atraí-la para a vida dele. A mãe dele também pedia para ele não dizer isso, principalmente em casa, mas ele não ouvia. Até que em uma discussão com a irmã, ele disse novamente essa palavra. Foi então que eu ouvi uma voz maligna e rouca vinda do quarto, mas eu não via ninguém, eu só ouvia a voz que dizia assim: vocês me chamam muito, principalmente o Pedro. Se continuar, vou acabar vindo buscar ele. Nesse momento, eu pedi para ele parar, pois só eu ouvia aquela voz e fiquei completamente assustado. Mas quem disse que ele me ouvia? Então, deitamos para dormir e eu acordei com o Pedro gritando, dizendo que tinha alguém puxando o pé dele, querendo levá-lo. Quando olhei para o pé dele, eu vi uma mão preta com unhas enormes. Quando levantei a cabeça, eu vi a desgraça. Era uma mulher muito, mas muito velha. O rosto dela era tão enrugado que quase não dava para ver os seus olhos. E ela tinha um sorriso que dava medo. E ela dizia assim: eu vim buscar o Pedro, pois ele não para de me chamar. Com uma voz amedrontadora. Até que ele olhava para mim e dizia: você não acha o meu nome
Não, até que ela, a desgraça, olhava pra mim e dizia: Ué, você não acha o meu nome engraçado? Não vive pensando em mim? Olha pra mim agora. Eu só vim avisar que se você não parar de pensar em mim e se o seu amigo não parar de me chamar, eu voltarei pra buscar vocês. Ana, nesse momento eu acordei com um susto tão grande. O meu coração estava acelerado demais. Quando fui olhar a hora no meu celular, era exatamente 3 horas da manhã. Eu queria muito ir à cozinha beber água porque eu estava com muita sede, mas eu não tive coragem de ir. Enfim, Ana, isso seria apenas um sonho? Um aviso para parar de pensar e achar o nome da desgraça engraçado? Ou era para os meus amigos pararem definitivamente de dizer essa palavra? Só sei que tento o máximo não pensar mais nesse nome. De ouvir é impossível. De ouvir? A parar de ouvir é impossível, né? Pois sempre ao redor tem alguém para mencionar essa palavra. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. Então, eu acho que não é coincidência o sonho, né? Pode ser que realmente alguma coisa veio. Mas o bom é que ela sempre vem dar uma avisada antes, né? Se você não parar, eu venho. Né? Dar aquele aviso. Mas não é legal, né? Então é bom se policiar. Vamos lá, próximo relato. A desgraça veio nos buscar e é um outro moço que nos conta. Olá, Ana e assombrados, meu nome é Fulano. Eu acho que tem um cabelo aqui para variar, o pelo de gato. Meu nome é Fulano e esse relato não aconteceu apenas comigo, mas também com os meus 3 primos e com a minha irmã mais nova. Direi algumas informações para vocês conseguirem entender o relato. Essa minha prima mora em um sítio. Nesse sítio também há casas de outros parentes meus, então quase todas as férias vamos para esse sítio para visitá-los. Tudo aconteceu em 2020, quando a família inteira estava lá no sítio, na casa de uma tia minha. Nós 5 estávamos bastante entediados e decidimos ir embora a pé mesmo, pois era apenas 15 minutos até a casa dessa minha prima. Íamos dormir lá, e um detalhe, já era 2 da manhã. Na estrada que tínhamos que andar, até chegar na casa dessa nossa prima, não tinha nenhuma iluminação, era só mato ao redor. Então, já no meio do caminho, percebemos que foi uma péssima ideia irmos sozinhos. Foi quando atrás de nós ouvimos alguém saindo da mata e entrando na estrada. Nós 5 olhamos e vimos uma coisa medonha. Era uma senhora, mas ela era pálida. Tinha o cabelo tudo arrepiado e ela estava andando de 4. Nessa hora, todo mundo paralisou. A gente não conseguia falar nada de tanto medo. Essa senhora foi andando de 4 até o outro lado da mata e olhando fixamente para nós 5, com um sorriso malicioso. Quando ela entrou na mata de novo, vimos que estava saindo outra senhora. Ela era literalmente igualzinha à outra, que antes entrou na mata. O mesmo sorriso, andando de 4, e lá continuamos nós, paralisados. Eu tentava me mover, tentava falar alguma coisa, mas eu não conseguia. Parecia que alguém estava me segurando. Foi aí que a terceira senhora apareceu, com os mesmos detalhes das outras 2. Mas só que dessa vez, essa daí começou a andar na nossa direção, com aquele sorriso malicioso e andando de 4 lentamente. Foi quando o nosso primo mais velho, do nada, deu um grito para todo mundo correr, tirando todos de uma espécie de transe. Eu rapidamente peguei na mão da minha irmã para corrermos e tadinha, ela quase caiu de tão forte que eu puxei. Conseguimos chegar na casa dessa nossa prima. Nós estávamos com tanto medo que até pulamos a porteira da casa dela ao invés de abrir. Todo mundo entrou na casa. Trancamos as 2 portas da frente e ficamos na sala, todos abraçados de medo. Passados cerca ali de uns 2 minutos, ouvimos algo que parecia vir do lago que tinha ali perto da casa da nossa prima. Parecia que alguém tinha pulado dentro do lago. É lago ou rio, não sei. Ele diz aqui, esse rio era muito poluído, então ninguém podia entrar, ninguém nadava lá.
foi quando ouvimos que alguma coisa estava pulando nesse rio, sei lá, nesse lago. Foram 3 pulos ao total. Tchua, tchua, tchua. E logo associamos que foram aquelas 3 senhoras que havíamos visto na estrada. Nossa avó e os pais dessa minha prima, os meus tios, chegaram 1 hora depois. Nós corremos para contar o que havia acontecido. Eles acreditaram por serem muito religiosos. A minha avó logo deu uma bronca em nós 3. Em mim, na minha prima e no meu primo mais velho, pois estávamos toda hora falando a palavra desgraça. Nós falamos tanto essa palavra que ela veio nos fazer uma visita. A avó falou. Bom, ela disse haver apenas 3 desgraças porque a minha irmã e o nosso primo mais novo, eles eram muito novinhos ainda, eram puros e não falavam essas coisas. Disse também para rezarmos antes de dormir e não dizer mais essa palavra horrível, que até hoje eu não falo mais para não correr o risco dela voltar a aparecer. Ah, então apareceu tipo uma desgraça para cada primo, para cada um ali que ficava falando isso. Credo, que bicho feio, vinha andando de 4 assim, no meio da estrada e tudo igual. Eu, hein? Alguém aí já viu algo parecido? Tem vários relatos, viu, da Dona Desgraça aí, desse estilo, desse tipo. Se alguém já viu alguma coisa ou conhece alguma história, manda um relato pra gente, tá? Que você não está sozinho nas suas experiências. Tem vários relatos da desgraça. Se quiser mandar o e-mail, mande para relatos@assombrado.com.br, ok? Próximo relato. A desgraça comeu a linguiça. Olha só, a desgraça comendo as coisas também. É uma moça que nos conta. Olá, Matheus. Olá, assombrados. Ana. Tudo bem com vocês? O relato que estou enviando foi contado pela minha madrinha. Não negarei que caí na risada quando ela contou, mas eu fiquei com bastante medo também. Deus é mais! Minha madrinha morava em uma fazenda com fama de assombrada. E se não bastasse, havia um senhor muito sem educação e com uma energia muito pesada. Ele brigava, falava, xingava muito, porém sua esposa era um doce de pessoa. Uma senhorinha muito bondosa e bastante amada por minha madrinha. Eles tinham o costume de arrumar porcos para o consumo. A senhora e esse senhor carrancudo aí. Eles faziam linguiças enormes e colocavam para defumar em cima da fornalha. Todos que passavam pela estrada babavam e enchiam os olhos quando viam aquelas linguiças penduradas. Essa senhora, que era amiga da minha madrinha, sempre que abatiam os porcos lá, ela levava carnes e vários quilos de linguiça para ela se deliciar. E minha madrinha confirmou que o negócio era bom demais, uma verdadeira delícia. Como nem tudo são flores, havia um grande problema. Enquanto eles preparavam os porcos, cozinhavam a carne, fritavam os torresmos, meu Deus, agora já tô até com vontade, já tô sentindo o cheiro e o gosto desses torresmos. Fritavam os torresmos e faziam as linguiças, aquele senhor dizia vários palavrões. E quando os porcos não queriam sair do chiqueiro, então, ele chamava pela desgraça e ficava furioso. Sua esposa sempre chamava sua atenção e dizia para não falar mais isso, que a hora de preparar o alimento é um momento sagrado. Mas ele não obedecia. Era desgraça para cá, desgraça para lá. A senhora, que era muito religiosa, pedia perdão a Deus e se sentia muito triste pela atitude do marido. Como de costume, ao terminar o preparo, eles colocaram as linguiças para defumar e, como já era noite, se banharam e dormiram. Era madrugada, a senhorinha dormia feito um anjo. Ela era uma verdadeira calmaria. Mas seu marido havia perdido o sono e resolveu sair para a varanda. Quando ele chegou lá fora, achou estranho, pois as linguiças não estavam mais ali em cima da fornalha. Mas ele não deu muita importância e voltou para dentro de casa, pensou que algum bicho do mato poderia ter comido, pois era uma fazenda, né? Nada mais normal do que aparecer onças carnívoras ali, né? Quando ele finalmente dormiu, alguém o acordou batendo na porta. Quem está a essa hora da manhã? Quem será a essa hora da manhã, né? Pensou ele.
E lá foi, e foi lá fora novamente. E quando abriu a porta, lá estava ela, a desgraça. Uma mulher de pernas finas, um rosto bem magro, enormes brincos redondos nas orelhas e uma pele bem enrugada. Vestia saias longas e seus pés estavam descalços. E pasmem, as linguiças que haviam sumido apareceram entrelaçadas no corpo daquela criatura, feito colares gigantes. E sua boca estava suja de carne e com um bafo de tempero. Ela comeu da linguiça. E se você pensa que ela foi embora sem dizer sequer uma palavra, você está muito enganado. A desgraça virou para aquele senhor e disse: "Mas ora, você me chamou e eu estou aqui?" O senhor fechou a porta, correu para dentro sem dar notícia da desgraça e da linguiça. Sua esposa o havia alertado, né? Mas ele não quis acreditar. Minha madrinha conta que ele nunca mais foi o mesmo. Toda vez que toca nessa história, ele fica amedrontado. Não falem esse nome, viu, pessoal? Pois realmente ele traz muito azar. E quem procura, sempre acha. Fique chamando aí, que de madrugada bate na porta aí a bonita. Bonita não, porque ela não é bonita, não. Próximo relato. A desgraça debaixo do tanque. É um moço que nos conta. Oi, Ana, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é fulano, eu sou de São Paulo, sou evangélico e a história que vou contar se passou anos atrás com um dos irmãos da minha bisavó falecida. Eu estava conversando com a minha bisavó anos atrás e ao questionar se ela ainda tinha irmãos vivos, ela disse que sim. Não todos. Diga-se de passagem, ela tinha 7 irmãos. 2 já tinham morrido e os outros 5 passavam bem. Haviam constituído família, tinham filhos e netos, mas a história de um irmão dela me chamou muito a atenção. Ela disse ter um irmão do meio que estava há anos internado em um manicômio. E eu questionei por que da internação. Foi aí que ela me contou uma das mais arrepiantes histórias que eu já ouvi. E contarei agora para vocês. Era um dia comum dos anos 90. Pela idade já avançada na época dessa conversa, ela não se recordava do dia e do ano em si. Mesmo assim, ela continuou dizendo que seu irmão André era um homem lindo, porém amargo, rancoroso e muito, muito boca suja. Ele tinha um jeito ruim, como ela dizia. Ele era chato, reclamava de tudo. Na boca dele, gente boa não prestava. Sua presença era pesada. Ele era insuportável às vezes, mas ela o amava. É bom salientar que ele já desde pequeno era desse jeito ruim, infelizmente. Bom, ele havia ido à casa da minha bisavó para visitá-la. Ele já chegou reclamando e falando vários palavrões. Um dos mais falados entre os favoritos dele era demônio, inferno e desgraça era o seu predileto. Minha bisa logo o repreendeu, dizendo para ele respeitar a sua casa, que essas palavras só atraíam coisas ruins e espíritos trevosos. Mas ao ser repreendido, ele xingou mais ainda. Então, minha bisa disse para o André ir embora, já que continuaria a xingar. Porém, ele parou e foi com ela para dentro da casa. Lá eles tomaram um café da tarde e André decidiu que dormiria lá aquela noite e iria embora pela manhã no outro dia. Minha bisa disse que estava tudo bem. Passaram o resto da tarde conversando e de noite jantaram, tomaram mais um café e dormiram. Na madrugada, André levantou para ir ao banheiro como de costume. Isso era 3 horas da manhã. Do lado do banheiro tinha lavanderia, muito pequenininha. E ao sair do banheiro, ele viu de canto de olho uma figura alta e magra se escondendo na lavanderia. André não ligou e foi embora para o quarto, quando escutou os produtos de limpeza caindo no chão da lavanderia. Ele tinha muitos defeitos, sabe? Mas a covardia com certeza não era um desses. André deu meia volta e foi ver o que era aquilo. Chegando lá, ele viu os produtos no chão caídos. A lavanderia era minúscula, só tinha o tanque e uma máquina só.
Quando estava guardando os produtos de volta no lugar, ele escuta uma voz. Era aguda, esganiçada, que dizia: "Posso ajudar você, querido?" Ele ficou imóvel, achou que a voz vinha de trás dele, mas uma mão fria e magra passou pelo meio de suas pernas, como que alisando elas. André então deu um passo atrás e, fitando o tanque, pensou: "É uma criança, só pode ser, para caber aí embaixo?" Debaixo do tanque. Mas o pior aconteceu. Uma pequena cortina que tampava a parte de baixo do tanque foi sendo colocada levemente de lado por uns dedos tão magros que mais pareciam ossos. E uma figura esquelética e má saiu debaixo do tanque com facilidade. Ela era alta, de cabelos longos e desgrenhados, olhos pretos arregalados, dentes podres e pontiagudos. Tinha um cheiro de cadáver em estado avançado de decomposição. Ela olhou para o André e falou: "Estou aqui, querido. Pode falar o que quer comigo. Meus outros irmãos não puderam vir, mas estou aqui." André disse atônito e gaguejando que não a chamou e que nem sabia o que era ela. Então ela disse furiosa: "Sou a desgraça que você tanto chama, seu filho da..." Ela ficou repetindo esse palavrão várias e várias vezes. Minha bisa contou que o irmão dela quebrou a casa inteira aquela noite. Chamaram até a polícia, os bombeiros, chamaram até o SAMU. André foi ao hospital. Lá ele foi controlado e medicado, mas voltou para a casa dele, onde fez o mesmo, quebrou tudo. Isso aconteceu várias vezes ao longo de 2 anos. Pastores e padres foram chamados e nada mudou. Ele, por fim, depois de um forte surto, foi internado na ala psiquiátrica de um hospital daqui da região, de onde só saiu para viver em uma comunidade terapêutica. Minha bisa ouviu dele anos depois essa história, quando foi visitá-lo nessa comunidade. Os médicos disseram que isso era um delírio devido aos problemas mentais diagnosticados. Ele foi diagnosticado com borderline, esquizofrenia e psicose, mas minha bisa não acreditava nesses diagnósticos, acreditou no irmão e na sua terrível visão. Depois disso, ela não teve mais notícias dele, até procurou por ele, mas não conseguiu encontrá-lo. Ana, esse foi o relato contado pela minha bisa, que já é falecida. Ela faleceu aos 88 anos. Nossa, então, pelo comportamento que ela falou, que ele era um homem chato, um homem ranzinza, sempre foi desde criança, eu pensei que talvez, de repente, já tivesse algum tipo de diagnóstico psiquiátrico, alguma coisa, entendeu? Às vezes tem alguma narcisismo, não sei, alguma coisa. Mas esse lance aí dessa visão que ele contou, a gente sabe que muitas pessoas veem, né? Então, de repente, ele realmente tinha algum desses transtornos, mas isso tira a veracidade dele ver alguma coisa sobrenatural, de fato? Não sei. Bom, próximo relato. Nunca chame por este nome. Fica a dica. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, meu nome é fulana, acompanho o seu canal e gostaria de deixar um relato que aconteceu com a minha avó. Há um bom tempo, na época que os meus avós eram ainda novos e recém-casados, com a sua primeira filha, a minha tia mais velha, chamada Elaine, eles moravam em uma chácara bem grande. Minha tia, com seu 1 aninho de idade, ficava com a minha avó em casa, enquanto meu avô trabalhava na roça para o sustento da família. Meu avô era um homem bem duro e por muitas vezes vivia xingando pela casa e sempre chamavam por nomes horríveis. Um dia ele saiu bem cedo para o trabalho e minha avó ficou cuidando da Elaine, como de costume. Porém, de tardezinha, logo após o almoço, minha avó precisava colher o café que estava ao sol. Deixou Elaine em um cercadinho brincando e foi ali no seu quintal mesmo colher o café. Quando minha avó ia voltando, de longe avistou uma mulher com Elaine no colo e saiu correndo ao encontro dela, pois não sabia do que se tratava.
Chegando na casa, se deparou com uma mulher alta, muito alta, morena e muito magra. Parecia que ela não comia há dias. Estava com uma trouxa de coisas na cabeça e com Elaine em seu colo. E minha avó perguntou: "O que você está fazendo com a minha filha? Solta ela!" Então a mulher respondeu: "Eu vou levá-la comigo." E a avó disse: "Não, você não vai levar minha filha, solta ela." E a mulher continuou: "Todo dia o seu marido me chama. Eu não consigo descansar em paz. Como ele não está, eu levarei a menina." E a avó perguntou: "Mas quem é você? Como assim meu marido te chama?" E a mulher respondeu: "O meu nome é Desgraça e ele vive me chamando. Não me deixa em paz." Insistindo muito, minha avó conseguiu com que ela soltasse a Elaine. A mulher pediu um copo de água. Minha avó buscou a caneca com água e disse: "Tome a água e vá embora." A mulher pediu para minha avó pôr no chão a caneca para ela pegar. Minha avó colocou no chão, ela tomou a água e colocou no chão de volta para minha avó pegar. Nesse momento chegou o pai do meu avô. Ele perguntou para minha avó quem era a mulher e o que estava acontecendo. Minha avó disse que não a conhecia e que ela queria levar a menina Elaine embora. Minha avó contou que o meu bisavô pegou um rebenque de cavalo e foi batendo nessa mulher até o quintal. Ela, com uma trouxa na cabeça, foi descendo e lá no meio do quintal de terra desapareceu em um redemoinho. Ele bateu na Desgraça? Nunca mais falamos esse nome. Eu acredito que chamar esses nomes ruins atrai essas entidades. Então, porque desgraça não é uma coisa, é uma situação né, digamos assim. Mas é uma situação ruim, né, de não graça, né, enfim. E aí você fica falando ela materializa, será que ela virou uma forma pensamento, um negócio assim, um mal materializado? E assim como acontece com a desgraça, pode acontecer com outras coisas também, de nome ruim, que podem se materializar em alguma coisa? Ai, Vitória. Né? Vamos ver. Vamos ver, não, talvez, não sei, deixem suas opiniões. Vamos então para o próximo e último relato desta coletânea temática de hoje sobre a desgraça. A visita. Eles chamaram e foram ouvidos. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, tudo bem? Eu sou a fulana e contarei uma situação que aconteceu com meu tio e com meu avô. E que fique o alerta, cuidado com o que desejam ou com o que chamam. Esse relato se passou com meu tio mais velho. Ele trabalhou de caseiro em um sítio no ano de 2004. Nos primeiros dias de trabalho foi tudo tranquilo. Ele já tinha trabalhado em outras chácaras antes e estava acostumado a ficar sozinho em lugares longe, sabe, distante. Ele nunca teve medo. Os donos do lugar deram uma festa no final de semana e sobrou ali algumas bebidas. Deixaram na geladeira e disseram para o meu tio que ele podia beber se quisesse, desde que não exagerasse, para não atrapalhar no trabalho, né? E o meu tio, que sempre gostou de uma bebida, não pensou duas vezes. À noite ele fez a ronda noturna, fechou as porteiras, se sentou na garagem para tomar algumas cervejas. Ele estava acostumado a beber. Disse que não ficou bêbado não, que ficou relaxado e recebeu uma ligação de sua esposa, que estava nervosa com ele. Discutiram pelo celular e o meu tio estava muito alterado. Começou a xingar muitos palavrões, inclusive desgraça. Depois que passou a raiva, ele entrou e começou a mudar de lugar uma estante que o dono do sítio havia pedido para ele. Foi quando ele ouviu batidas na porta da sala, que estava aberta. Ele chegou na porta da sala e viu parada, em pé, do lado de fora, uma velha, magra, com a pele queimada do sol, toda enrugada e com um caroço nas costas, como se fosse uma corcunda. Os cabelos eram cinza e bagunçados, os olhos eram azuis claros.
e ela tinha o olho azul claro, e ela estava com um tipo de um pijama branco, encardido. Ele se assustou quando viu, né? E apenas disse, boa noite. Assustado e sem entender como aquela velha havia entrado no sítio, ele perguntou, como a senhora entrou aqui? E ela disse, não vai me chamar para entrar? Você que tanto me chama? Meu tio, confuso, disse que na hora achou que fosse uma mendiga, que ela estava apenas com fome e resolveu convidá-la para entrar ainda. Meu Deus do céu. Ela entrou, ele serviu pão e leite. Olha lá, foi bonzinho com a desgraça, hein? Ela entrou, ele serviu pão e leite para ela, que era o que ele tinha ali. Ela comeu e com um ar de riso ficou olhando meu tio e disse, eu não entendo seu espanto. Você me chamou. O que quer de mim? E o meu tio disse, eu não chamei a senhora. Agora que a senhora terminou o pão, tem que ir embora. Senão terei que tirá-la à força. Ela riu da cara do meu tio e perguntou, não vai me oferecer uma cerveja? Meu tio disse que ele não havia aberto a geladeira na frente dela, que não tinha como saber que lá tinha bebidas, que pegou o pão e o leite que estava do lado de fora da geladeira. Assustado, ele perguntou, quem é você? Como entrou aqui? Você precisa ir embora. E ela, levantando do banco, respondeu, sou a desgraça que você tanto chama. E pelo que eu ouvi, você quer que a sua mulher me veja também. Meu tio, tremendo igual vara verde, apenas pediu que ela fosse embora e que Deus o guardasse. Ele disse estar muito nervoso, que por isso falou palavrões, mas que não desejava nada de ruim para a esposa e nem para ele, e implorou para ela ir embora. Ela riu e disse, eu não preciso fazer nada para você, porque a vida já se encarregou de fazer. Em menos de um mês estará separado da sua mulher. Meu tio disse que ela falou isso e foi saindo porta afora. Ele não ligou para o que ela disse da separação. Ele só queria que ela fosse embora. E ela foi. Do mesmo jeito que ela chegou, rapidamente sumiu. No sítio tinha cachorros enormes na entrada das porteiras e os cachorros não latiram em momento algum. Não tinha como ela entrar lá daquela maneira. E com muito medo, ele pegou um terço que tinha na casa e passou a madrugada rezando. Ele rezava com outro caseiro, que era um senhor já. Ele rezava não, ele revezava com outro caseiro que era um senhor já. E antes dele voltar para casa, ele contou para esse senhor o que aconteceu. E esse senhor disse, o invisível ouve o que a gente pede. Pode ser bom ou ruim. Alguns falam, né, que é o universo, o que você pede ao universo, o que você joga ao universo, retorna para você. Então, se você pede, o que você pede, sejam coisas boas ou ruins, às vezes até sem imaginar, né, se você vive falando coisa ruim, as coisas retornam. Enfim. E disse que acreditava nele, o Senhor disse que acreditava nele, que a desgraça realmente o visitou naquela noite. Meu tio, pensativo, quando voltou para casa, resolveu não contar nada para a esposa. Ele resolveu não contar nada para a esposa, mas em menos de um mês, realmente houve a separação do casal. No meio da briga, a ex-esposa dele, que nunca gostou dos palavrões, começou a gritar várias vezes a palavra desgraça, dizendo que o meu tio era um inútil e o casamento deles fora uma desgraça desde o início. A ex dele foi embora e o deixou. Eles já tinham filhos e ela os levou com ela. Meu tio, impressionado, contou isso para os meus avós, que o advertiram, dizendo para ele nunca mais chamar por nomes pesados assim, para quando vir a raiva, socar a parede, gritar, mas não chamar essas coisas, pois ela ouve e pode atender ao chamado. Aproveitando essa situação, o meu avô disse que quando mais novo estava pescando e não conseguindo pegar nenhum peixe e estressado, disse que reclamou para um colega. É mais fácil eu pescar o diabo do que um peixe nesse inferno. À noite, meu avô teve uma visão na sala onde estava quase dormindo.
Ele viu o diabo, literalmente. Ele descreveu como um ser com chifres, com cauda, nu e com o corpo todo marcado, como se tivesse sido queimado com ferro quente, tipo noturno. Tinha os olhos vermelhos e colocava 2 línguas para fora, dizendo: conseguiu, fulano, você me pescou. E deboche ainda da cara, olha. E ele ia para cima do meu avô, que pulou do sofá tremendo e contou para minha avó. Depois desse dia, meus avós sempre ensinaram tanto os meus tios quanto meu pai e todos os netos a não chamar por coisas ruins, não dizer palavrões em hipótese alguma. O meu tio, depois desse fato, lutou pela ex dele, mas não adiantou. Ela não voltou para ele. Disse que aprendeu a lição. Ele é casado de novo, teve mais filhos, inclusive. Eles não toleram qualquer tipo de palavrão ou xingamento. É esse o relato, Ana. Eu não duvido deles. Acredito que o que intencionamos tem poder, sim. E temos que tomar muito cuidado com o que falamos, pois, como disse o outro caseiro, o Senhor, o invisível ouve tudo e isso pode se materializar. Bom, um beijo para você, muito obrigada. Realmente temos que tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca. É o que também está lá na Bíblia, da nossa boca, né? Procede bênção e maldição. Então, tudo pode acontecer. E aí você tem que se policiar para saber o que você joga pro invisível, pro universo, pro mundo, o que você põe para fora aí, né? Coisas boas ou coisas ruins. Beleza? Então esses foram os relatos de hoje. Cuidado com o que sai da boca e a gente se vê num próximo relato, ok? Beijos para vocês e fui! Tchau, tchau!